Atentos a todos do trecho, atentos a todas as viaturas. Está iniciando mais um episódio do QRX na Rede. E hoje eu estou aqui com a Milene de Camargo. Ela é enfermeira, ela é mestre em urgência e emergência. Hoje ela atua no SAMU, no serviço terrestre e aeromédico. E nós vamos discutir aqui a atuação do enfermeiro, enfermeiro de bordo, enfermeiro no aeromédico e também algumas especificidades desse serviço, né? Então, eu quero agradecer você, Milene, pelo convite, né? A gente já está tentando há um tempo com você, né? A Milene tem uma agenda bem apertada, né? Ela atua aí como docente também, universidade e tudo mais. Então, não é fácil conseguir conversar com ela aqui. Então, é uma oportunidade de ouro para nós, Milene. Então, muito obrigado. E, por favor. Agradeço o convite, Anderson. Obrigada, né, pelo convite. A gente realmente está tentando há bastante tempo, mas agora deu certo e eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso. A gente vai poder conversar sobre várias situações que o pessoal aí tem curiosidade, né? Sim, sim. E antes de eu entrar aqui nas perguntas, né? Eu quero fazer o agradecimento aí das empresas apoiadoras do QRX na Rede, o nosso podcast, em especial a empresa Resgatécnica, que ela é uma parceira nossa aqui. A Resgatécnica, ela entrega vários equipamentos e materiais na área de resgate e salvamento, na área de atendimento pré-hospitalar, desde desencarceradores, né? Aqui no Brasil, ela é a representante da Rolmato, desencarceradores. Ela também fornece aí equipamentos de outras áreas, de salvamento e resgate, EPIs de cabeça, de mão, pés e tudo mais. Então você aí que é profissional e atua diretamente com esse tipo de serviço, é uma grande oportunidade aí para dar uma olhadinha lá e consultar o que tem de bem e melhor. E você que é gestor também, que está precisando aí fazer a troca ou aquisição de equipamentos, materiais, acessórios, também é uma excelente oportunidade. Então, muito obrigado aí à Resgatécnica, um grande parceiro nosso. Bom, Milene, antes de eu iniciar aqui, eu tenho aqui algumas perguntinhas aqui para ela, né? Existe muita curiosidade sobre o tipo de serviço aeromédico, né? Ele não é tão novo, né? Vamos assim colocar, mas nos estados ele não é tão antigo assim no atendimento pré-hospitalar móvel, né? E a gente tem bastante dúvida, né? Como que funciona, cara. Eu sou enfermeiro, né? Como que eu entro? Porque é uma atividade, é uma UTI, vamos assim dizer, mas é muito específico, né? Então, assim, a minha primeira dúvida é o que eu, como enfermeiro, tenho que fazer ali para poder tripular? É enfermeiro de bordo que fala, é isso? Hoje a gente já tem um outro termo, Ah, na verdade, Aí. né? Hoje nós chamamos de operador de suporte médico. Então, essa nova terminologia, diante de uma nova resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. Então, ela que regulamenta essa operação, né? Então, vamos pensar, nós somos da área da saúde. Sim. Só que nós estamos em um helicóptero. Entendi. Que diferente de uma ambulância, precisa de uma legislação específica. Então, quem organiza essa legislação? A ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil. E ela, em 2019, trouxe uma resolução que é um regulamento brasileiro da aviação civil. E o que ela colocou nesse regulamento, que é exclusivo para os entes públicos, que é o nosso caso, né, do SAMU com uma aeronave fazendo operação em saúde. Que a equipe de saúde, ela não é apenas um enfermeiro de bordo, ou um médico de bordo, ou eles traziam até profissional de saúde embarcado. Não, a gente faz parte da operação. Entendi. Então, trouxe essa nova terminologia que é o operador de suporte médico. Então, tem o operador de suporte médico e o operador de suporte médico é enfermeiro. Entendi, porque é uma operação muito complexa, né? Sim. Eu sempre gostei, né? Domínio zero, sou muito curioso, mas eu sempre achei muito bacana a forma, dentre tantas outras coisas que a aviação traz, mas uma delas que me chama muita atenção de maneira positiva é a segurança que eles trazem. Os procedimentos muito bem estabelecidos, o rigor sobre isso. Então, para eu poder trabalhar dessa forma como operador médico e enfermeiro, é uma pós-graduação ou existem cursos de extensão que a ANAC ela permite eu ter a capacitação para poder trabalhar? Como que funciona isso?
Então, ô Anderson, o que a gente costuma dizer? A aviação, ela é muito criteriosa, né? A aviação, ela não permite erro, porque um erro na aviação, ele tem, vamos dizer assim, um resultado catastrófico. Então, qual que é o grande desafio? Somos nós, enquanto profissionais de saúde, porque vamos pensar, nossa formação é para atender o paciente. Sim. Então, nossa gana ali de chegar numa ocorrência é qual? É descer correndo da aeronave e ir atender o paciente. Só que aí nós temos responsabilidade com a segurança do voo. Então, isso é um desafio diário. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, também administrar essa questão de segurança de voo. Porque não é simplesmente colocar um helicóptero no ar e você vai pousar na segunda curva perto do carreador, né? Porque para a ambulância é isso, na segunda curva tem um carreador próximo e para o helicóptero. Para o helicóptero não é isso. Então, a gente tem todo esse treinamento para conseguir entender a questão da segurança do voo, né? E em relação, assim, que você me perguntou como que eu faço... A formação é uma pós ou existe curso para a galera que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? E tem interesse em atuar, qual seria o caminho? O pessoal assim? sempre pergunta, né? Como que eu posso trabalhar no helicóptero? Depende. Se for o serviço público... Aqui no nosso estado é via SAMU. Então, eu sou concursada do SAMU, com tempo aí nós pedimos aí são questões da própria instituição, né? Então, são critérios que a instituição colocou. A instituição SAMU 92, que tem o serviço aeromédico. Como que o enfermeiro que está dentro dessa instituição pode vir para o aeromédico? Então, é solicitado que tenha pelo menos 2 anos de experiência terrestre. Então, não dá para eu chegar hoje, crua, e eu já vou entrar no aeromédico. Não, porque a gente entende que é uma mais complexo, né? Uma atividade mais complexa. 2 anos. E aí, relacionado ao enfermeiro propriamente dito. Então, nós temos o nosso Conselho Federal de Enfermagem, que ele coloca o quê? Ele coloca a obrigatoriedade da pós-graduação em transporte aeromédico e enfermagem, né, aeroespacial. Para quem já atuava antes da resolução, que essa resolução é de 2017, o enfermeiro pode continuar atuando. Então você trabalhava na escala ali desde 2015. Aí em 2017 veio o conselho e falou, precisa de especialização. Mas o Anderson já atuava. Então ele pode continuar atuando. Boa. Quem for inserido agora precisa de ter a pós-graduação concluída. E quem já trabalhava, que está fazendo a pós-graduação, pode ficar até terminar a pós-graduação. Então, hoje, essa é a obrigação do Conselho Federal de Enfermagem. Do COFEM. Então, por mais que não tenha, não sei se tem uma pergunta, estou raciocinando aqui, por mais que talvez não tenha, por eu não ter afirmação, talvez não tenha essa exigência pela ANAC, o COFEM, ele obriga que o enfermeiro tenha essa pós-graduação, porque é uma área específica, né? Existem tantas outras coisas, inclusive fisiológicas, né? Inerentes aí ao próprio paciente, né? Então, é obrigatório. Legal, bacana. Aí essa obrigatoriedade, a ANAC, ela não traz obrigatoriedade para o enfermeiro. Então, ela não traz isso, né? Ela trouxe essa legislação, esse regulamento, ela deu essa nomenclatura diferente, porque ela entendeu que nós fazemos parte ali do contexto da aviação, mas as obrigatoriedades, elas vêm do conselho de classe. Entendi. Então, quem trabalha no aeromédico é enfermeiro, apenas. O técnico em enfermagem, só se ele estiver sob a supervisão do enfermeiro. Porque trazendo o helicóptero, ele é o quê? Uma unidade de suporte avançado de vida. Então, quem faz suporte avançado? Médico e enfermeiro. Avião, a mesma coisa, mas avião, de repente, pode levar uma equipe maior. Então, poderia ter um técnico? Poderia, mas atuando sob a supervisão de um enfermeiro. Então, primeiro precisa ser enfermeiro. Né? Quem é técnico de enfermagem precisa fazer uma faculdade de enfermagem. Segundo, a pós-graduação. E aí, terceiro, estar dentro de um serviço que tenha essa possibilidade. Existem vários serviços privados também, né? Que trabalham com o aeromédico. Aí a exigência é de cada instituição. Entendi. Inclusive, vocês
participam de várias atualizações, né? Isso tem uma periodicidade estabelecida, além de situações. Então, por exemplo, a cada 2 anos, toda a tropa ali, toda a equipe vai participar de uma atualização e em situações específicas de falha, emergência, erro ali, alguém, sei lá, passou muito próximo do rotor traseiro, baixa tudo, vamos rever. Como que funciona? Eu tô falando tudo do meu achismo aqui, né? Não sou da área, não conheço a parte de aeromédica aí. Então, é assim, ó, com essa resolução da ANAC, que ela trouxe essa situação do operador de suporte médico, e quando eu falo assim, nossa, a gente tem responsabilidade com a operação, que responsabilidade que é essa? Então, nós temos treinamentos. Então, treinamentos realmente para cuidar da área de giro que você falou. O que é importante? O helicóptero ele tem um rotor principal e ele tem um rotor traseiro. Uhum. E quando esse rotor está girando, as pessoas não veem. Se a galera colocar aí no YouTube acidente só com tragédia. Rotor de cauda, infelizmente a pessoa ela vira carne moída praticamente. Né? Vira uma fumacinha vermelha. Vira assim, uma né? fumacinha, picadinho. Então, a gente tem essa questão de treinamento, né? Como que a gente vai atuar em relação à segurança? Aeronave no chão acionada. Ou acabou de pousar e ainda não desligou os rotores. Por que eu falei que não dá para sair correndo? Porque eu preciso me posicionar de forma específica, com a visualização do rotor de cauda, vendo o comandante até esse rotor parar de girar. Entendi. Mas enquanto isso, às vezes a ocorrência está acontecendo. E a galera tá pensando, gente, esse pessoal do aeromédico chegou e não estão nem aí, o pessoal não vem atender. Não é tão simples. Mas tem risco de um acidente. Então, nós temos esse treinamento. Nós pousamos em rodovia, a gente pousa em zona rural. Como que funciona isso? Nós precisamos auxiliar o comandante a pousar. Então, às vezes, o pessoal vê porta aberta, né? Aqui, o nosso helicóptero, ele tem porta de correr do lado esquerdo. Uhum. Por que ele tem essa porta de correr? Porque o comandante tem o visual da frente e o banco dele é mais para a direita. E a parte da esquerda, ele precisa de auxílio. Então, nós temos que ter esse treinamento para auxiliar ele a pousar numa rodovia. Qual que é a nossa preocupação? É fio de alta tensão passando, que às vezes não foi visto. É pássaro, é alguma estrutura que pode voar, por exemplo, uma telha de alumínio, né? Um próprio, às vezes, construção ali meio capenga já, que pode né, se desfazer. São pessoas que estão passando embaixo e, às vezes, o comandante não está vendo. Então, esse treinamento nós também precisamos ter. Então, todo esse treinamento, ele entra no que a gente chama de curso de operador de suporte médico. Entendi. Então, para atuar na operação, precisa desse curso. E esse curso, as atualizações acontecem diante deste cronograma. Entendi. Então, recentemente, a gente teve um treinamento sobre pouso em área não cadastrada, que nós falamos, né? Que é rodovia, que é zona rural. Então, nós tivemos um treinamento em relação a isso. Então, os treinamentos são periódicos. Legal. Porque o pouso existe ali, ele ponto, né? Acho que esse é o termo. Uhum. Mas vocês pousam aonde o comandante e toda a tripulação ali entender que é seguro, né? Ou seja, não é só onde é homologado pela ANAC, porque é um serviço específico. Se eu comprar um helicóptero essa semana, tô pensando, não sei, eu não vou poder pousar em qualquer lugar, salvo se eu estiver numa situação de emergência, de uma pane. Imagino que seja isso. Vocês já têm uma autorização para pousar próximo a essas regiões. Da onde está acontecendo essa é a versatilidade versatilidade do helicóptero, né? Ele pode pousar na maioria dos locais. O que você está trazendo de área homologada, então, são pontos homologados. Isso aí, pessoal, não tem em todo lugar. Né? Para você ter uma noção, em São Paulo, tem um heliponto homologado, a gente falando aí de hospital público, né? Então, assim, não tem helipontos homologados por aí. Então, a gente não tem ainda essa estrutura de pousar no próprio hospital, com o heliponto homologado, aquela coisa de filme. Chicago Fire. De Chicago Fire, de Chicago Med, né? De Grey's Anatomy. Não tem, né? Então, assim, nós não temos, mas nós pousamos o mais próximo possível. Então, na rodovia, a gente vai buscar uma área melhor, às vezes fora de curva. Se
Se a gente conseguir tirar da pista, né, porque vai interditar a pista, a gente tenta tirar da pista também, trazer para uma área, às vezes, de plantio, uma área, né, um descampado. Mas essa decisão, ela precisa ser do comandante e nós estamos ali para auxiliar ele nisso. Entendi. Porque ele não consegue, como você colocou, ele não consegue enxergar tudo, ele não consegue não tem uma ver. visão 360, né? Não é, é muito... E dentro dessas limitações também existe a limitação do atendimento propriamente dito, né? A aeronave que vocês utilizam, ela tem assim como a ambulância terrestre, ela tem uma limitação de espaço físico mesmo, né? Então, por vezes é difícil conseguir realizar a assistência do paciente. Inclusive, existem algumas situações que vocês não conseguem, acredito, parada cardiorrespiratória, é mais difícil. Tem essa dificuldade da limitação do espaço, né? Porque a aeronave, ela é uma aeronave que se tornou uma ambulância, né? O pessoal fala UTI aérea, né? Na verdade, vai depender da aeronave. Eu vou falar da nossa realidade, que a gente voa com o esquilo, né? Quem quiser procurar aí na internet, né? É uma aeronave esquilo. Então, ela tem um espaço restrito. Tem um espaço ali que cabe o paciente, né? Então, ela tem o que a gente chama de kit aeromédico. O paciente, ele vem na vertical mesmo da aeronave. Às vezes, a gente vê ali na transversal da aeronave em alguns outros serviços, né? O nosso, ele vem ali na longitudinal da aeronave. E aí, tem um banco para o médico e um banco para o enfermeiro. E a gente não consegue levantar, ficar em pé na aeronave para fazer qualquer procedimento. Então, o que a gente tenta? Trazer esse paciente, deixar o mais estável possível. O que eu consigo fazer? Medicar ele. Então, a medicação está ali na minha mão, consigo medicar, consigo ofertar um oxigênio se não tinha ofertado lá, tem alguns materiais. Mas o que você trouxe da parada cardiorrespiratória? Se esse paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, precisamos dar o comando para o comandante. Comandante, a gente precisa pousar. Então, para a gente conseguir atender ele de forma efetiva, essa aeronave ela tem que vir para o chão, né? A gente precisa pousar ela para daí iniciar realmente a RCP. Enquanto isso, eu consigo ventilar esse paciente, quem está ali do lado até tentar uma compressão, mas não vai ser efetiva. De alta qualidade. Mas eu não posso, por exemplo, levantar, ir para cima da maca, né? Uma situação desse tipo, eu tenho que dar o comando para ele. A gente precisa pousar e ele vai procurar uma área. Então, isso é o bom da versatilidade do helicóptero. Porque daí... Porque ele procura uma área, ele achou ali um espaço, né, que tem condições de pouso, ele vai para essa aeronave no solo para a gente conseguir atender essa vítima. Uma pergunta, né? Até ouvi uma pergunta de um amigo que não é da área. Ele, cara, e quando tá dentro da aeronave lá, o paciente entrar numa parada cardíaca, vocês podem usar aquele choque lá ou é perigoso derrubar a aeronave e tudo mais? Isso não existe, né? Mas na verdade... Pode encostar, como que é? Sim, mas na verdade o choque, a desfibrilação, ela realmente é contraindicada em voo de helicóptero, né? A gente precisa pousar o helicóptero para conseguir disparar o choque. O disparo em voo, ele não é indicado mesmo. Ele pode interferir nos instrumentos ou é mais questão de segurança nossa? É uma questão de segurança mesmo, nossa, né? Porque é tudo ali muito próximo, né? Muito próximo. Não, e aí aqui ainda, quando você fala ali, né, no momento da decolagem, no momento do voo, no momento do pouso, vocês estão sendo muito mais operadores do que enfermeiro. Você vai atuar muito mais enfermeiro na hora que você está fazendo a assistência do paciente mesmo, propriamente dito, né? Nessa linha, ainda vocês possuem treinamentos para sair da aeronave, por exemplo, em rapel, como que isso é desenhado ali? É importante, Anderson, dizer para o pessoal que esse é o nosso modelo de operação aqui no Paraná. Existem outros, então, qual que é o nosso modelo? É o piloto, o médico e o enfermeiro. Entendi. Que vamos dizer assim, a gente tem uma operação civil. As operações militares, a gente sabe que eles trabalham com mais componentes dentro da equipe. Então, eles têm pilotos, dependendo aí do tamanho da aeronave, eles têm copiloto, eles têm um operador aerotático que faz esse papel de auxiliar o comandante no pouso.
Então, o médico e o enfermeiro, eles atuam mais na parte de saúde mesmo. Na nossa configuração, como é uma equipe reduzida, nós temos essas outras atribuições também. Né? Então, existem mais que um modelo de operação, não aqui no Brasil, mas no mundo todo. Né? Existem várias configurações aí. Então, aqui no Paraná é dessa forma. E aí, a nossa operação, ela não faz rapel, por exemplo. A nossa operação aqui não tem descida por rapel ou até trazer o paciente, né, para a aeronave por rapel. Aqui na nossa região. Agora, em Curitiba, por exemplo, que eles trabalham junto com o batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, que é o BPMOA, então eles têm mais tripulantes. Eles fazem operação de rapel. Legal. Eles estão numa região de serra, né? Eles estão numa região ali mais montanhosa. Então, nós já tivemos, sim, situações de médico descer em rapel para atender o paciente na serra, o próprio enfermeiro ali em região montanhosa, que é a realidade da operação deles. Apesar de ser no mesmo estado, olha a heterogeneidade das operações aéreas, né? No mesmo estado tem uma configuração diferente. Aqui não, o que a gente consegue fazer? Um desembarque em baixa altura, por exemplo. O comandante não consegue pousar, não tem um lugar para colocar a aeronave no solo, mas ele consegue chegar próximo para a equipe desembarcar em baixa altura. Então, isso a gente consegue fazer, desembarcar em baixa altura, ele vai, pousa em outro lugar, depois ele pode vir buscar a equipe e a gente embarca em baixa altura também. Mas, assim, nós estamos numa região plana, né, do estado. Se alguém andar por aqui pela região, é muita plantação, né? Então, é uma região de agricultura, uma região muito plana. Então, a gente não tem essas dificuldades de pouso, não. Boa. E a questão, agora, você falando do pouso, eu lembrei, quando eu dava plantão em São Paulo, quando a aeronave estava chegando, às vezes tinha algumas pessoas ali, e até com treinamento para balizar ali, e começava... Isso é levado em consideração ou não? É 100% comandante? Ou seja, se eu estou de plantão, eu também sou bombeiro civil, eu tenho treinamento ali e tudo mais. É utilizado esse recurso ou não? A gente sempre vai, como estamos nos aproximando, a gente vai utilizar a decisão do comandante junto com vocês. Como que é isso? Às vezes, Anderson, legal essa sua pergunta, porque o pessoal fica chateado. Fica tribal, eu falei que cabia aqui, ele não vê, ele foi pra lá. Exato, porque às vezes o pessoal, eles fecham um espaço ali pra gente, eles sinalizam e eles veem, e aí quem tá ali em cima a gente vê, a galera fechou um espaço. Mas a decisão é do comandante, por quê? Porque é relacionado a vento. Então, como que ele vai se aproximar? Então, tem a direção do vento. Pode ser que tenha um fio, às vezes, que quem tá no chão não observou. Então, nem sempre a gente vai pousar onde a galera ali... Então, não fiquem tristes, pessoal. Não fiquem tristes, pessoal. Porque não é pessoal. É relacionado à segurança mesmo. E o comandante decide. Muitas vezes a gente pousa onde o pessoal ali colocou pra gente. Ali fechou a pista, né? Então, eles auxiliam muito. Mas quando não dá certo, não precisa ficar triste, porque está levando em consideração outras situações, né? E evento, às vezes é vento mesmo que atrapalha, então você precisaria fazer uma outra aproximação que não vai dar certo. A decisão do pouso, ela é do comandante. Nós estamos ali para auxiliar. E assim como nas aeronaves de asa fixa, o pouso e a decolagem são um dos momentos mais críticos da operação? São também? São. É até engraçado, assim, que nós colocamos o fone e a gente consegue conversar entre nós. E nos momentos de pouso e decolagem, nós usamos o que é chamado de cabine estéreo, né? A gente fica em silêncio, só conversando, se for necessário, o comandante com o operador que está auxiliando, para realmente fixar ali a atenção toda no pouso e na decolagem. Então, são os momentos mais críticos, sim. Esse é até uma próxima pergunta que eu ia fazer para você, que, como eu citei lá atrás, algo que chama muita atenção de maneira positiva é a parte da segurança, os procedimentos, as redundâncias, né? Para que tudo dê certo, né? Mas duas habilidades específicas que eu percebo, assim, que ali ela tem que ser muito mais aguçada entre vocês, que é a comunicação, né? Então, vocês precisam se comunicar.
e ter esse comportamento seguro, né? Eu penso que a segurança ela tem que ser um comportamento. Para onde eu olhar, eu tenho que identificar possibilidades, né? Então, e acho que, inclusive, dentro desse critério de 2 anos de experiência que faz mais ainda o sentido, né? Que antes disso, às vezes, o profissional não tem, né? Aí nós trazemos o que é chamado de fraseologia de voo. Então, nós temos protocolos que orientam a fraseologia. Porque não adianta eu falar para o comandante, um pouquinho mais para lá. Não, 10 centímetros à direita, a minha direita. Mais para lá onde, né? Não, vai. Não. Então, tipo a esposa, vira aqui aonde? Vira aqui, exato. Então, nós precisamos ter uma fraseologia, sim. A aeronave para frente ou a aeronave para trás. Se precisar observar alguma coisa, a gente vai falar para ele, mantenha. Ele vai manter a aeronave no pairado para poder observar ali a situação. A aeronave para baixo. Então, são fraseologias que precisam acontecer, né? A gente trabalha muito com hora, né? Então, meio-dia é exatamente a nossa frente, né? Meio-dia, 3 horas, 9 horas, aí 12h50, né? 11h57. Mas a gente trabalha com essa questão de hora também. Não, mas hoje eu tô com o meu relógio digital, ele não é analógico. Para se orientar ali em relação à direção mesmo de onde está ou a ocorrência, às vezes a gente está sobrevoando e ainda não viu. Uma pessoa viu, então está aqui a 9 horas a ocorrência. Aí ele vai fazer a curva. E assim que vocês pousam ali, ainda nesse raciocínio de segurança, mas aí eu vou colocar uma condição que vocês acho que dificulta porque é pensar pelo outro. Então, vocês chegaram agora para dar um apoio e o paciente já está pronto lá, vocês vão, enfim, faz o que tem que fazer. Vai ter que orientar toda essa equipe a se aproximar. Sim. Existe situação de aproximar com o paciente com o rotor em funcionamento ou não? É sempre com o rotor desligado? Eu digo já pousado, né? Não próximo ao chão, assim. Até óbvio, né? Como vai ficar... Não, idealmente, os rotores são desligados. Mas existem situações que não dão, né? Que não dão. Então, por exemplo, às vezes o comandante pousou em um outro lugar e aí depois veio para buscar a equipe, está com a vítima pronto, a gente deslocou a equipe para um outro lugar, está próximo de pôr do sol, às vezes, porque a gente só voa do nascer ao pôr do sol, então a gente precisa de uma agilidade. Quando você precisa de uma agilidade, a gente embarca com o rotor ligado, mas aí a equipe vai orientar o pessoal. Então, vai ser na minha orientação a aproximação, vai ficar um operador só cuidando da área de giro e um outro auxiliando a equipe. Existem, sim, protocolos, tudo bem estabelecidinho, a gente organiza e essa possibilidade, ela existe, mas dentro do ideal... Nós vamos desligar os rotores, né? Sim. A gente sempre vai mitigar o risco. Vamos pensar, eu vou mitigar o risco. Quanto que eu vou deixar o rotor ligado? Quando eu realmente não tenho outra opção. Se eu tenho a opção de desligar, o rotor vai ser desligado. É importante você ter colocado isso, que o modelo de aeronave que vocês trabalham aqui, ela não faz voo noturno, né? É só voo diurno, né? Então... E às vezes o pessoal não entende, né? Porque sempre... que vem perguntas ali através das redes sociais, o pessoal sempre fala, por que vocês não voam de noite? Porque é o modelo visual. Quem voa de noite? Quem tem instrumento. E não é o nosso caso. Então, a gente vai voar do nascer ao pôr do sol. É o nosso limite de voo. E isso é um problema a ser gerenciado, né? Porque, às vezes, o acionamento é muito próximo ao horário, né? E a ocorrência é uma ocorrência mais complexa, um veicular em caminhão, por exemplo, pesado. O que acontece às vezes, Anderson? A gente fica, né? O comandante volta. A gente fica no rodado, eu falo, né? A gente fica para trás. Porque quando você está falando em uma ocorrência, o que nós estamos pensando? Em ir prestar o atendimento. Sim. O transporte ele é secundário, porque nem toda vítima vai ser transportada. Exato. Então, é levar a equipe de suporte avançado de vida o mais rápido possível. É claro que a possibilidade que esse paciente tem de chegar no hospital quanto antes também faz bastante uma diferença. Situação que faz a diferença. Mas a primeira condição é o atendimento. E, às vezes, está ali na finaleira do pôr do sol, né? Nós chegamos lá, a gente brifa com o comandante, quanto tempo de solo nós temos? Ele vai falar, você tem 10 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer, vai avaliar a vítima. Se for uma vítima presa, aí a gente pega todo o nosso material e fala para o comandante, não vai 10 minutos, realmente não vai dar tempo, então pode retornar.
Ou, às vezes, é uma vítima que já está sendo estricada, já até foi retirada. A gente consegue intervir ali numa avaliação primária de forma imediata e embarcar essa vítima. Então, tudo é muito bem conversado e muito bem brifado, sabe? E nesse contexto, né, de ser muito justo essa questão de pôr do sol, nascer do sol, para quem está nos acompanhando e não conhece como funciona o sistema, como é o acionamento? Eu posso pegar o telefone, não, passa lá no aeromédico, meu caso aqui precisa de como que é? Eu digo isso tanto no serviço, tanto para a população, aí é mais o 92, 93, né? Mas, eu estou na concessionária lá, eu sou médico, estou no CCO, né? Eu posso... como que é o acionamento? É direto? Passa por uma triagem assim como as outras ocorrências? Como que funciona? Na verdade, Anderson, o que a gente costuma dizer assim? A ocorrência, ela precisa passar pelo 192, obrigatoriamente. Porque é o médico regulador que tem essa autonomia. Porém, nós entendemos que o serviço está aí para quem precisa, né? Eu estou confuso aqui, liguei o 93, a gente já consegue fazer essa comunicação com o bombeiro, mas precisamos abrir uma ocorrência no nosso sistema 92. Entendi. Aí você colocou a situação de um médico na concessionária. Então, você já tem um profissional em cena que já viu a gravidade desse paciente e já detectou a necessidade de um atendimento por transporte aéreo. Porque lembra que eu falei para você? São duas situações. A assistência que ele já está recebendo, mas a importância dele chegar rapidamente num hospital. Então, o que a gente traz aí? Uma ocorrência a 20 quilômetros do hospital de referência para esse paciente... já é indicado o emprego do suporte aeromédico, porque a gente precisa de tempo. No trauma, tempo é vida, né? Tempo é vida. Então, esse médico, ele detectou a necessidade, ele precisa primeiro fazer o contato com a nossa central de regulação do SAMU, então ele vai ligar o 92, e aí o helicóptero vai ser empenhado. Mas já tem um profissional que fez essa leitura e essa indicação. Entendi. Mas, como tudo, qual que é o grande problema do pré-hospitalar? E não é só no Brasil, é no mundo. É o que a gente chama de supertriagem ou né, a subtriagem, né? Então, às vezes, por quê? Esse é o melhor acionamento, porque tem um médico, um profissional de saúde que já passou a condição do doente. Às vezes, você pega um solicitante que ele não tem muito entendimento. Só que, diante do que ele passar, eu não estou vendo. Então, pode ser que a gente empregue o helicóptero e chega lá, era uma situação de menor gravidade. Então, isso é o que mais acontece no mundo, não é nosso, não é exclusividade nossa. E o contrário também acontece. Às vezes é um solicitante ruim, que não passou toda a informação. E, poxa, era um paciente que se beneficiaria do emprego do aeromédico e por uma falha de comunicação, às vezes não foi. Então, nós temos o protocolo nosso também estabelecido, né? Então, lesões assim, ferimentos com rebaixamento do nível de consciência, insuficiência respiratória, sangramentos importantes, área remota, né? Que esteja aí a pelo menos 20 quilômetros no hospital de referência, a gente acaba empregando a aeronave. Hoje eu acho que já venceu mais a questão de atrito entre os profissionais, né? Eu lembro num passado aí, bem distante, quase uma década, existia eu digo, onde eu atuava, em São Paulo, existia uma certa resistência do acionamento da aeronave e eu vejo que era até por interpretação errônea, equivocada de quem ia acionar, né? Naquele sentimento de que, não, é um recurso muito caro, né? E dá para levar por terrestre, né? Não tinha aquela visão que é o melhor recurso para o paciente. Sim, é o melhor recurso. Era uma coisa de querer fazer em conta, sendo que eu nem sei, é gasolina aditivada, o que vai naquele negócio, né? Então o cara nem sabe, tá discutindo, é muito caro, mas caro quanto, cara? Então, mas assim, caro quanto e caro para quem, né? Caro para quem, se fosse seu familiar, então, mas acredito que essa questão de integração ela já está mais vencida, né? Já é um ponto mais pacífico. Volta e meia deve ter um ou outro. Eu lembro até que em Maringá teve uma situação de um atrito lá de liberação de faixa, queria que tirasse a aeronave ou não. Mas de maneira sistêmica, acho que já não mais. Já está mais vencido ou não? O que você me diz disso? Eu acredito que sim, né? Na verdade, tudo isso, Anderson, é ego, né? E que não beneficia o paciente.
Então, eu acredito que se a gente pensar no paciente, na vítima, nós nunca vamos errar, independente de quem quer que seja. Eu acredito que hoje os profissionais já têm mais esse entendimento. Se eu sofrer um acidente, eu não quero saber a cor da sua farda. Eu quero saber de ser atendida. E o que você está falando assim, mas é caro, mas não tem indicação, mas é caro para quem? Né? Quanto que vale uma vida? É um valor imensurável, né? Não tem um valor. Então, essas coisas assim, eu acredito que tecnicamente, com um baseado em técnica mesmo, né? Em uma discussão científica, uma discussão técnica, a gente consegue ir vencendo essas barreiras. A nossa operação, com a graça de Deus, mas também é um trabalho, né? Hoje a gente atua de forma integrada, assim, junto ao Corpo de Bombeiros. Então, não tem essa rusga. Claro, sempre vai ter a galera que é contra tudo, né? Contra tudo. Mas hoje a gente trabalha de forma muito próxima, muito unida, porque o objetivo é comum, né? Qual que é o objetivo? A missão é a mesma. É comum. Então, eu penso que onde precisa ser vencida essas situações ainda, a gente nunca erra se a gente pensar no paciente. Tá, gente, tudo bem, vai ser farda marrom, vai ser farda azul, vai ser farda verde. O que for. Se eu fosse a vítima, o que eu gostaria? Eu gostaria de ser atendida pela melhor equipe e ter o melhor atendimento e chegar o quanto antes no hospital. Então, acredito que dessa forma a gente não erre. Não tem erro, né? Porque ainda existe muito essa questão do ego e eu sempre falo, quem fica com a conta é quem não tem nada a ver com a história, né? É o cara que precisa de assistência e tem dois ali mostrando quem manda mais e quem manda menos, né? Sim. Isso é sempre maléfico ao paciente, à sociedade. E só assim, em relação ao que você tinha falado, às vezes, de pista ali, né, liberada. A gente teve um treinamento recentemente, uma palestra, com o Coronel Beni, que ele é coronel aposentado do Águia de São Paulo, né? Ele trabalhou ali muito tempo no Águia em São Paulo e hoje ele é uma das referências nessa área, aeromédico, ele sempre trabalhou com aeromédico. E ele veio trazer uma conversa para a gente, assim, que traz reflexão. Porque nós, da área da saúde, o que a gente está pensando? No paciente. O policial, o que ele está pensando? Às vezes, esse paciente que a gente está atendendo é um etilizado, vamos ser bem sinceros, que causou a morte de uma família inteira na rodovia e ele foi o único cara que sobreviveu. Eu e você que somos da área da saúde, para a gente é um paciente. É um paciente. Para o policial, ele já está pensando na visão do policial. PQP, né? Matou uma família por irresponsabilidade. Tá mobilizando um serviço inteiro, tá tendo o melhor atendimento, às vezes vai para o melhor hospital e tem uma família sofrendo. Para quem tá ali no carro, porque vai gerar uma ansiedade na galera, é você perder o seu voo, é você perder a sua entrevista de emprego. Então, são várias situações que a gente precisa observar, que não é só pela minha visão. Então, o policial, quando ele vem brigar com a gente, não dá para liberar essa pista, ele não tá com a visão que eu tenho. Né? Legal. É interessante isso. Então, é se colocar um pouquinho mesmo na situação do outro. E o que a gente tem tomado de decisão aqui? Dando para não fechar o trânsito, deixar a aeronave em uma outra área, possibilitar que abra pelo menos meia pista ali, a gente faz. Mas é claro que a segurança, ela vem em primeiro lugar. Mas também pensando em não criar um caos coletivo. Porque às vezes o cara vai ficar 2, 3 horas para conseguir sair daquele engarrafamento. E o cara vai trabalhar 2, 3 horas a mais, que vai comprometer o horário de almoço dele. E pode acontecer, o que já aconteceu, por experiência que eu tive lá atrás, a gente também, com a ambulância na rodovia, o foco era ficar menos possível sob faixa, porque, além de tudo, é segurança. Sim. E também a fluidez da via, ela evita novos sinistros. Acidentes, às vezes vai ocorrer 5 km para trás e o recurso que atenderia lá está aqui. Exato. Então vai ter que vir um próximo recurso que está 50 km, 60 km. Então, aquele paciente lá vai sofrer porque a prioridade é o paciente, mas, cara, você poderia ser um pouco mais ágil. Você poderia ter trabalhado mais dentro dos 10 minutos de platina, mas não, veja bem, vamos... Então, e não cabe mais eu achar, nossa operação é prioridade, o resto espaço. Se dane. Não tem espaço. Não tem porque espaço. o mundo hoje ele é muito movimentado.
E é o que eu também falo com alguma frequência. Às vezes, poderá estar vindo nessa via é um parente seu, sua mãe, seu pai, um filho, esposa. Então, é bom pensar sempre no outro. E muito bacana isso que você colocou da visão do outro profissional, né? Porque o policial, de fato, ele está preocupado com aquele contexto, com a via, com a fluidez, com prevenção. Sim. Então, é ter um olhar mais amplo, se pôr no lugar do outro, né? Coisa rara hoje em dia, né? Hoje em dia cada vez mais olhando para nós. Né? Como diz o meu imbigo. Meu imbigo é melhor. E o que é bacana também, que já há algum tempo, né? Mas também, se a gente olhar de maneira cronológica, podemos considerar como novo. O serviço de vocês aqui já está conseguindo oferecer a transfusão sanguínea ali na cena, né? Hemocomponentes e tudo mais. Vi até uma ocorrência de um rapaz que sobreviveu e eu falei, cara, era pra ter dado errado. Porque o cara tropeçou, caiu com o pescoço numa distância absurda, que a ambulância não ia chegar tão cedo ali. E eu vi o tanto que vocês caminharam. Só, não sei se... Acho que era até você, não sei se era você. Não, era outra equipe. E o relato dele recebendo a hemotransfusão, ele falou, cara, foi voltando, eu fui melhorando. Né? E ele depois dando entrevista na alta. Já sob alta. Então, muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque o benefício ele é muito grande, né? Ainda não é o salvador do mundo, existe ali efeitos colaterais, existe alguns problemas frente a isso, Sim. A gente sabe. Mas também existe o como vocês fazem, que às vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, não tem noção da dificuldade que né? De armazenar, de fazer a logística, de conseguir Como que é essa questão lá? É uma novela, né? Mexicana. Foi uma novela. O que acontece, né, Anderson? Isso já existe ao redor do mundo há muito tempo, né? Então, a gente traz aí a Europa, já tem sangue nas aeronaves há 20 anos, né? Terrestre, em questão de guerra. Principalmente, né? A medicina militar, ela é bem desenrolada. É o que puxa a gente, né? Em relação a isso, então já acontece. Então, tem vários, igual você falou, efeitos adversos, mas o que é entendido cientificamente? Tem indicação, então, no paciente certo. Os critérios, os preditores. Então, o sangue, né, no pré-hospitalar, ele tem indicação? Ele tem indicação, ele vai ser benéfico? Vai ser, mas é o paciente certo que vai receber. Não é uma coisa que eu vou usar aleatoriamente, né? Então, tem critérios bem estabelecidos. Tem 3 serviços hoje no Brasil que fazem hemotransfusão. Então, tem um terrestre, que foi o primeiro, que é Bragança Paulista, o SAMU de Bragança, lá do Dr. Lucas Sertame. Um abraço. Que ele abriu, na verdade, a possibilidade aí para todos os outros. Então, a gente realmente deve muito a ele, Sim. né? Que puxou, enveredou, né? aí por esse caminho, abrindo mesmo o caminho para os outros. Nós temos o serviço de Santa Catarina, né? Arcanjo, né? Acho que eles chamam Arcanjo em Santa Catarina. E aqui a nossa operação em Maringá, a gente completou 1 ano, né? 1 ano. Então, a equipe muito empenhada, né? Quem conhece aqui a nossa operação sabe que a gente tem o diretor, né, da operação aérea, que é o Maurício Lemos, né? A gente tem o diretor técnico do nosso serviço, que é o Maurício Caetano. Então, assim, são pessoas que conseguem ter essa visão e brigar tecnicamente pelo melhor para o paciente. Não é para ser bonito, não é para sair em rede social. É claro que hoje essa parte de divulgação ela é importante para o serviço, para a população saber o que tem à disposição, mas é tudo muito tecnicamente baseado. Então, foi aí uma novela de 3 anos, a gente teve uma pandemia no meio, que acabou com tudo, né? Bem que tudo rígido parou. A Anvisa sobre isso, né? Teve fiscalização, né? Liberação de vigilância sanitária, do próprio Hemocentro de Maringá. Cara, conseguir doação não é fácil, né? E aí, cara, qual a garantia que esse sangue vai fazer moles em tudo isso, né? Então, foi tudo, assim, bem criterioso. Mas o Hemocentro, ele foi nosso parceiro, assim, desde o início e comprou a nossa briga, legal. Comprou a nossa ideia. Porque são eles que liberam o sangue. Então, se eles não tivessem comprado, também não teria dado certo. Mas eles entenderam. Né? Aquela fala que eu trouxe lá atrás, eu acredito que se a gente pensar no paciente, a gente nunca erra.
Então, se eu tiver preso na ferragem com choque hemorrágico, precisando de sangue, o que eu quero? Sangue. Ou soro? Ou ringer. Ou ringer, né? Eu falo, pra que serve água com sal? Para fazer macarronada, né? Só. Não deixar prender o amido. Para fazer macarronada. Mas aí a gente foi uma construção mesmo. Então, preocupação, claro. Como que esse sangue vai ser armazenado? Então, a gente tem uma bolsa chamada Pelican, que é uma bolsa importada, é uma bolsa específica que é utilizada para transporte dos hemocomponentes ao redor do mundo. Legal. Então, a gente conseguiu esse equipamento. Como que vai funcionar? Como que vai ser o preparo? O Hemocentro veio junto com a gente para fazer a validação dessa bolsa. Então, o sangue precisa de ficar de mais 2 a mais 6 graus. Quanto tempo dá para ficar dentro dessa bolsa? Dá para ficar, a gente observou até 72 horas. Então, foi um planejamento dentro de protocolos até a gente conseguir o que nós temos hoje. Então, o que nós temos hoje? Nós temos 2 concentrados de hemácia O negativo. Toda a ocorrência que a gente pega a bolsa, que fica numa sala específica, né, sob uma refrigeração específica. A gente pega a bolsa e a bolsa vai com a gente para a cena. Mas eu estou indo transportar, porque a gente faz muito remoção de um hospital para o outro, né? Órgão, né? Sim, mas eu estou indo pegar um infartado lá em Itaguajé. Eu vou levar o sangue? Vou. Por quê? Porque eu posso ter uma ocorrência no meio do caminho. E que eu não volte para a base, às vezes. Então, o sangue está conosco em todo voo que a gente faz. Independente se é transporte de RN, o sangue ele vai junto. Porque é um benefício muito grande, principalmente, né? O paciente hipovolêmico grave, né? É o que nós brincamos aqui, né? O que já entrou ali em coagulopatia, não adianta dar água com sal para ele, que não vai hemodiluir, né? Você quer que um espaguete. Então, e dentro, até pra gente, a gente tá caminhando, né? Tem que marcar mais outros episódios aí, porque é muito legal, muito apaixonante, né? Para quem tá no pré-hospitalar móvel. Pra gente fechar aqui, né? A gente até passou aí, existem critérios, existem os preditores. Quais seriam aí os principais para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Mas veio aqui, ele era classe 2 e não usaram o sangue no paciente. Ele era classe X, ele tinha uma fratura lá e não usou. Quais são os critérios para quem ainda não teve a oportunidade de ter contato e saber aí? Então, assim, se a gente for pensar na classificação do PHTLS, que é a nossa bíblia do pré-hospitalar, na classificação do choque, ele traz ali a indicação do hemocomponente para o choque 3, né? A partir ali do choque 3, que a gente sabe que é uma perda ali de 1.500 a 2.000 ml de sangue, né? Então, se o paciente tem uma perfusão maior que 2 segundos, né? Uma hipotensão ali, uma pressão arterial menor que 90. E aí nós temos alguns indicadores também sanguíneos, né? Então, a gente tem indicador de lactato, indicador de base excess, né? Que é o excesso de base. Então, a gente entra dentro de um critério que nós temos ali na nossa operação de protocolo. Então, ferimento penetrante, né? Ferimento, às vezes, gestante, né, que teve ali uma puérpera com uma hemorragia importante pós-parto, as próprias hemorragias digestivas, que entrem dentro desses critérios de perda de volume, de sinal de hipoperfusão tecidual, né, com enchimento capilar diminuído, uma hipotensão, e os achados ali através do exame laboratorial, porque nós temos a possibilidade de fazer gasometria. Nós temos um gasômetro portátil. Que legal. Aí as coisas vão ficando cada vez mais... E aí são mais, assim, respaldo mesmo para você ofertar o sangue. Então, o sangue certo no paciente certo. E hoje a gente consegue utilizar também o valor do choque index, que é a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Né? Se esse valor de choque index ele for maior que 1, ele é um preditor de desfecho desfavorável para o paciente. Então, nós temos esses critérios aí que são utilizados. E de lá para cá, já foi bastante utilizado? 19 vezes. 19 Nós vezes. temos 19 transfusões em um ano.
Cara, é bastante. Dessas 19, nós temos 4 óbitos, infelizmente, Não, mas mesmo os outros pacientes se recuperaram. Né? Você trouxe esse paciente lá que teve um ferimento penetrante, ele estava caçando, né? Aquela caça liberada, e acabou escorregando e sofreu um ferimento penetrante no pescoço. A gente teve um paciente que acabou tombando um caminhão e ficou para fora do caminhão preso pelo braço. E esse paciente, inclusive, ele voltou também para conhecer a equipe. Ele acabou, infelizmente, perdendo o braço. Mas eu não tenho dúvida que, se não fosse o sangue ali na cena, ele teria perdido a vida. Então, nós estamos aí caminhando. Hoje são 19 transfusões. Muito legal. Infelizmente, eu acho que infelizmente, se a gente olhar o número de estados e municípios que nós temos no Brasil e quantidade desse recurso que nós temos disponível. Então, se olhar assim, infelizmente. Mas, tem um caminho ainda, né? Mas, de maneira muito feliz, nós já iniciamos isso, né? Então, como você mencionou, São Paulo, Santa Catarina, inclusive Major Bruno, um abraço aí. Já são os serviços que podem ser o apoio para os próximos, né? Sim. Então, outros estados que para vir visitar, né? Maurício Lemos também. O pessoal pergunta, né, pra gente, tal. O Maurício, ele é um entusiasta, né, do pré-hospitalar. Ele participou de um congresso no Recife, né, sobre o aeromédico ali da região norte e nordeste. O pessoal ficou bem animado com essa situação. Nós estamos querendo inventar a roda, né, e nada, mas cada realidade se adaptando à sua realidade pode, de repente, instituir a hemotransfusão da forma que for conveniente, né, para cada instituição, e nós estamos aí para auxiliar no que for possível, porque o paciente realmente tem um benefício, né? A missão é a mesma, é para todos, né? A missão é a mesma. É salvar aí essas pessoas que estão no pior momento da sua vida. Bom, verdade. Quero agradecer a sua presença, esse papo bacana aqui, muita informação boa. A gente conseguiu aprender com você aqui várias coisas, tirar várias dúvidas, né? Também para quem não conhecia o serviço do aeromédico. E se alguém quiser visitar lá, pode não? Como que funciona? Marca ou quero ir lá com instituição? Como que é? A gente tem o nosso núcleo de educação permanente que organiza essas visitas. Tem várias instituições que visitam. Legal. Através ali da parte administrativa do SAMU dá para conhecer, sim. Legal. Essa área ela é interessante, a área do atendimento pré-hospitalar, porque não só as pessoas da área têm interesse, é o interesse da população, a população comum, né? Da população em geral. O pessoal gosta, eu falo que é formado em 15 temporadas de Grey's Anatomy, né? Boa. Eu tenho uns amigos que são formados em Discovery. Nossa, por quê? Porque realmente é uma situação que chama atenção. E a hora que eles veem o helicóptero, as ambulâncias, né? E helicóptero é uma coisa que, né? Ele é muito legal, né? Então... Até eu estivesse de folga, eu falo às vezes, pessoal, vocês estão brigando porque tem muita gente, mas se até eu estivesse de folga, pousasse um helicóptero aqui do lado, eu ia lá ver o que está acontecendo. É muito legal, né? Porque você olha assim, cara, mas como que esse trem voa? Né? Então é muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vamos marcar mais, tem bastante assunto aí pra gente, né? A gente pode falar da sua carreira, inclusive, né? Hoje você não tem tempo exatamente pela competência, né? Mas quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? Também, né? No Brasil, né? Brasil. Então... Finalizando o nosso episódio do QRX na Rede. Então, pessoal que ainda não nos segue lá. Estamos nas principais plataformas de streaming. A nossa rede social, @resquadbr. Quero também aqui finalizar esse episódio agradecendo aí as marcas parceiras e os patrocinadores, né? Em especial aí a Resgatécnica. E, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa, que a gente consiga falar novamente aí no futuro próximo. Eu que agradeço, Anderson. Obrigada aí, pessoal. Espero que gostem, né, da nossa conversa. E eu estou à disposição, dentro da possibilidade, para a gente se encontrar novamente. Legal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Até mais.